Olá, bom dia. Combinou-se que agora quase todos os meses tem uma cor e por um motivo muito bom para chamar a atenção sobre determinada doença. Nesse mês se trabalha mais a conscientização dessa doença. E o setembro é verde, para chamar a atenção da população para a importância da doação de órgãos. E vale lembrar que de 2000 até agora, quando se começou o serviço de transplante aqui no Maranhão, foram realizadas só pouco mais de 2.000 transplantes. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui comigo para conversar sobre tudo isso foi a Maria Inês Oliveira, que é coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço. Setembro Verde. Já se realiza há algum tempo esse setembro com essa cor para chamar a atenção para a doação de órgãos. Tem tido resultado? Você diria que esse processo de conscientização dá esse resultado esperado? Com certeza. Essa é uma campanha nacional, porque no mundo todo se comemora o mês de setembro ao doador, né? Se dedica o mês de setembro ao doador por conta da história de São Cosme e São Damião, né? Que foram considerados os pais do transplante, né? Os primeiros pais do transplante. E por conta disso ficou estabelecido que setembro seria comemorado então o dia do doador, que é dia 27 de setembro, mas durante todo o mês as centrais estaduais de transplante desenvolveriam atividades com vistas a sensibilizar a população sobre a importância da doação, né? Porque, como você falou, já se fez mais de 2.000 transplantes nesses anos todos. Se a gente parar para analisar, é muito pouco. É verdade, né? É verdade. Porque a necessidade é muito maior. E assim, esses transplantes que vêm sendo realizados é graças à solidariedade de muitas famílias, né, que dizem sim para a doação. E é esse sim que a gente tenta sensibilizar a população para que aconteça. E é difícil tirar esse sim das famílias? É difícil por falta de informação realmente. Eu acho que tudo é um processo de educação, né? Em sociedades que já têm um maior nível de informação circulando, esse sim se torna mais fácil. Nós temos exemplos aqui no Nordeste, o estado do Ceará, por exemplo, que nos últimos 6, 7 anos tem se destacado bastante na doação, né? A população tem sido impactada diariamente durante todo o ano, com campanhas, com outdoors, com peças publicitárias falando da importância da doação. A gente ainda não chegou nesse estágio de conscientização, né? Ainda não, mas não é que as famílias não sejam solidárias em absoluto. É uma questão de desinformação realmente. E para a desinformação a gente tem que combater com a educação. E informação, que é isso que a gente está fazendo informação agora, que eu acho que a levar essa mídia informação. tem um papel fundamental e preponderante nesse aspecto. Pois é, a gente falou um pouco mais de 2.000 transplantes, e nisso a gente está falando só das que já são realizadas aqui, que no caso é córnea e rim, né? São nesses dois que se faz o transplante agora. Mesmo nesses dois, você diria que esses 2.000 ainda estão bem abaixo da demanda que a gente tem aqui? Estão. Hoje, só para se considerar, no momento hoje, fazendo um corte hoje, nós temos mais de 700 pacientes aguardando por transplante. Mais de 900 pacientes, desculpa. Mais de 700 só para córnea e 213 para rim. A gente sabe que no Maranhão... Tudo isso na fila de espera, só aqui no Maranhão? Na fila de espera no Maranhão. Hoje aqui no Maranhão há mais de 2.400 pacientes em diálise, tratamento dialítico, né? Paciente que perdeu a função do rim e que se encontra em terapia renal substitutiva, que é a diálise. Tem mais de 2.400. E nós só temos 213 pacientes ativos na lista de transplante. Porque o paciente, para se inscrever, para ele ser inscrito em lista, ele tem que passar por uma avaliação clínica de imagem, de laboratório, junto às equipes transplantadoras que são credenciadas pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, tem toda uma burocracia, tem toda vamos dizer, por trás do processo de transplante. Não diria burocracia, eu diria todo um cuidado, né? Porque esse paciente ele tem que ser avaliado, porque existem muitas contraindicações para transplante. Sim, claro. Então, esse paciente ele tem que ser bem visto pela equipe médica, pela equipe multiprofissional, para que ele possa ir para transplante numa situação de menor risco e de maior expectativa de sucesso.
E o que mais, na sua opinião, que a gente pode fazer para incentivar esse sim das famílias? A exemplo desses estados que a senhora citou, onde a conscientização já está bem maior. A gente tem só a desinformação, porque eu penso assim, no momento de dor, no momento de ali o nosso filho, nosso irmão, nosso parente está morrendo e a gente já sabe que a senhora já passou por isso, né? Que não tem mais jeito e que os órgãos podem ser doados. Mas aquele é um momento tão delicado, onde a pessoa está tão fragilizada, que eu acho que até chegar perto é meio complicado. Como é que vocês fazem isso? O momento da morte realmente ainda é um momento muito doloroso para todos, né? Nossa cultura sempre enfrenta a morte com um certo pesar muito grande. E é um momento crítico, né? A equipe médica que está assistindo esse paciente que entrou em morte encefálica, o possível doador de órgãos, ele tem que estar numa condição de morte encefálica, né? E como ontem foi publicizada aquela criança que foi vítima de bala perdida, entrou em morte encefálica. Então, nessa condição, o paciente é um possível doador, né? Até que se abra o protocolo, que os médicos abram o protocolo para definir a morte encefálica, ele é um possível doador. E para que ele esteja nessa condição, e se ele já conversou com sua família previamente que se algum dia isso acontecesse, ele seria um doador, a família não tem nenhuma dificuldade para decidir. O problema é quando essa informação não circula dentro da família. A família não sabe, no momento de decidir, não sabe qual seria a vontade do seu ente querido. A gente se depara muito com isso. Eu não sabia se ele queria ser doador. Mas geralmente as pessoas se baseiam muito no estilo de vida que aquele paciente tinha, na sua generosidade. E geralmente dizem sim em função disso. Mesmo quando é doador, doutora Inês, vamos pensar assim, é o meu filho que está ali, ele está com a morte encefálica, mas eu ainda tenho esperança de que ele pode sobreviver. Isso não atrapalha muito, porque a gente tem a tendência natural a negar a morte, né? Desde que ela não esteja lá consumada. Às vezes quando ela está consumada a gente não está negando, né? Mas a gente... É natural esse instinto de sobrevivência, de querer que aquela coisa não aconteça. Mesmo quando é doador, isso não atrapalha esse estágio emocional da família? Existem famílias assim que mesmo impactadas naquele momento, com aquele sofrimento, elas têm uma decisão muito clara de que são doadores e que nada de... Inclusive a ação da doação ameniza a dor. Isso aí já existem estudos científicos mostrando. É verdade. Porque quando você sente que você perdeu um ente querido, mas essa perda vai se transformar em esperança para muitos outros pacientes, isso ameniza a sua dor, né? Então, eu vou lhe interromper porque nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar daqui a pouco para continuar falando sobre isso. É só um minuto e a gente volta logo. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre o incentivo à doação de órgãos, e a gente estava falando na dificuldade das famílias, mas ao mesmo tempo na possibilidade de um conforto na hora que você doa os órgãos. Isso vocês conseguem sentir junto a essas famílias, doutora? Consegue. Inclusive a nossa central ela é privilegiada porque a gente conta com o serviço de psicologia e que faz acompanhamento na pós-doação. Existem famílias que precisam de um acompanhamento, que demandam a central para esse acompanhamento psicológico, de apoio na pós-doação. A maioria não precisa, porque quando decide já é uma decisão assim, de uma forma muito tranquila, sem problemas, né? No Brasil, o nosso tipo de doação é a doação consentida, então depende da família. É bom que se esclareça isso, porque até hoje existe muita dúvida se precisa deixar registrado em algum documento, se é doador ou não. Isso caiu desde 2001. Que a gente botava até na carteira, né? Sou doador, isso não existe Isso já caiu desde 2001, porque foi instituído o tipo de doação consentida. É a família, os parentes até segundo grau, que podem autorizar a doação. Quer dizer, é mais ou menos um acordo familiar. Todo mundo na família fica sabendo de que eu sou doador, de que o meu filho é doador. Então, quando eu morro, quando qualquer pessoa morre, é a família que toma aquela responsabilidade de comunicar ou de dizer que quer
fazer valer a vontade que a gente tinha antes. É mais ou menos isso. Isso, por isso que assim, o tema da nossa campanha é sempre assim, é hora daquelas duas palavrinhas com sua família. Super interessante. Sou doador. Porque se você diz isso para sua família, já facilita muito o processo. E em relação a tecidos, como córnea, por exemplo, não é necessário que o paciente esteja em morte encefálica, como é o caso de órgãos. Basta estar morto até 6 horas depois da morte, que há condições de doar as córneas. E nós não deveríamos ter fila para córnea. É o único tecido que pode ser doado nessa situação? Córnea, pele, tecidos ósseos, aí é um tempo mínimo aí de 6 horas após a parada. Se é até 6 horas depois da morte, então, assim, em tese, quase qualquer pessoa poderia ser doador. Porque a gente tem uma fila tão grande assim. Isso, porque as pessoas dizem não ainda, muito. Existe ainda muita negativa familiar. Esse primeiro semestre de 2017, o Maranhão teve o maior índice de negativa familiar no Brasil. Enquanto a média do Brasil foi 43%, a nossa foi 69%. Né? Então, de 43, o Brasil inteiro, e nós fomos para 69. Então, a gente precisa estimular a informação, precisa circular a informação de que a doação é um processo seguro. Né? Não existe dúvidas no diagnóstico estabelecido. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu todos os critérios de definição da morte encefálica. É preciso que a população saiba que não existe possibilidade de erro no diagnóstico de morte encefálica. E aquele medo, doutora Inês, de que meu filho ou meu parente vai mutilado, vão tirar os olhos, vão tirar não sei o que tem. Isso é mito também, É mito, é um dos mitos. Na verdade, a doação é envolta de muitos mitos. Mas tem e lendas urbanas. Atrapalhando. O paciente pode ser velado normalmente, não tem mutilação. O corpo fica... Você só diz que foi doador se você quiser. Eu mesma tive uma sobrinha jovem que tentou doar todos os órgãos. Na época aqui em São Luís ainda não tinha infraestrutura. E ela doou só córneas. E ninguém diz, é absolutamente inaparente, ninguém vê que a pessoa doou. Você falou doar todos os órgãos, mas aqui, por enquanto, a gente tem rim e córnea e agora vamos ter mais 2 órgãos, não é? Isso. Que é coração e fígado. Isso. A partir de quando a gente vai começar a fazer esse tipo de intervenção cirúrgica? Bom, a fase mais difícil começou agora, acabou agora, que foi o credenciamento. O Ministério da Saúde é bastante rigoroso para credenciar equipes e estabelecimentos para transplante, né? Agora terminou de sair o credenciamento para um hospital de São Luís, que é o único hospital transplantador atualmente, que é o Hospital Universitário, para fígado e para coração. Não implica que já vá ter transplante agora, de imediato, porque existe todo um trabalho de preparo desses pacientes, né? As equipes transplantadoras vão passar a inscrever os pacientes em lista aqui no Maranhão, porque antes eles iam para fora do Maranhão. Para outras listas. Hoje a gente já vai ter a lista. Mas a lista não é nacional agora? Existe uma lista única, que é o Cadastro Único Nacional, mas se o doador é de um estado, prioriza os pacientes do estado. Depois então, por isso cada estado tem o seu cadastro, é isso? O cadastro é único, mas existe a regionalização. A regionalização desses cadastros. Isso. A expectativa de vocês, a partir de quando a gente pode começar com esse processo? Assim, como isso é uma questão do hospital transplantador, não da central em si, eu não posso me adiantar para dizer, dar uma definição de tempo. Mas muito breve nós teremos condições de transplante. E a demanda aqui para esse tipo de transplante também é grande, assim, exemplo das outras? Sim, isso representa um custo, primeiramente financeiro, muito grande para o estado, que manda esses pacientes através do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Isso tem um impacto econômico muito grande para o estado, mas principalmente um impacto social, porque as famílias se desestruturam. Imagina você ter que sair para outro estado, né? Então isso é um impacto que brevemente vai ter que ser minimizado com a instalação dos transplantes aqui no Maranhão. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas a gente vai voltar para continuar falando sobre esse assunto. É só um minutinho e eu volto logo.
De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre a importância da doação de órgãos. E é bom lembrar que a gente tem até uma lei estadual que coloca o Maranhão nesse calendário de ações do Setembro Verde, de autoria da deputada Valéria Macedo, né? Isso. Desde 2015, a deputada Valéria, que é uma grande parceira da Central Estadual de Transplantes, na divulgação Vamos conversar sobre transplante e esquentar nosso café? Por favor. Sim. E essa lei, ela já foi sancionada, é uma lei, antes era um projeto que foi aprovado e já é uma lei sancionada que institui no calendário oficial do Estado o Setembro Verde como sendo o setembro da doação, né? Em que convida todas as repartições públicas a se vestirem de verde durante o mês de setembro, numa alusão ao verde da esperança, porque a doação é uma esperança para muitas famílias, né? Com certeza. Toda vez que você olha uma entrevista com algum paciente que está aguardando, você vê como ele tem esperança de que alguma família diga um sim. E é tão pouco um sim. E é muito para o que recebe, né? Até porque no momento desse sim não tem mais nada a fazer com aquele órgão, né? O dono do órgão não tem mais nada a fazer com ele, a não ser doar. A não ser doar. Se a gente pensasse assim, era tão mais fácil, assim, a decisão mais inteligente, a decisão mais cristã de se fazer. É ajudar, fazer com que minha dor possa servir para ajudar, amenizar a dor do outro. Eu acho que isso, como você falou no primeiro bloco, dá uma certa aliviada na dor, saber que alguma parte daquele nosso ente querido vai continuar vivo, vai continuar alimentando outra vida, né? E já existem estudos científicos mostrando isso, que para a família que doou, a dor se atenuou muito. E a gente vê muita matéria mostrando a emoção até das famílias ou das pessoas quando se reencontram, né? Você saber que ali dentro tem um órgão de alguém seu, acho que é uma emoção bem grande, viu? É uma emoção para quem recebe, mas para quem doa também, eu acho que é bem interessante. E para incentivar tudo isso, a gente tem uma programação esse mês, né? Tem. Durante todo o mês de setembro, nós estamos desenvolvendo ações junto às escolas, universidades, hospitais, porque os hospitais têm um papel fundamental também nesse processo todo. E no dia 13 de setembro nós teremos a abertura oficial do mês, que vai ser através de uma sessão especial aqui na Assembleia, presidida pela deputada Valéria. Teremos no dia 23 uma caminhada, uma grande caminhada, e aí a gente faz um apelo para a população que se vista de verde e venha participar conosco dessa caminhada. Nesse dia é interessante, em prol da doação. De verde, viu? É interessante. Com certeza. Se você for participar, veste o verde. É muito no dia bonito. 23, né? Dia 23, a partir das 15 horas, a gente começa a concentração na Praça do Pescador, na Litorânea, e vai até um percurso até o parquinho onde vai ser dissolvida a caminhada. E vale lembrar... Esperamos todos com o verde da esperança. Qualquer tom de verde está valendo. Tomara que você bote verde e vá participar. E vale dizer que esse é o mês de conscientização, mas essa não é a campanha de um mês. Vocês fazem esse processo o ano inteiro, eu imagino, não é isso? Esse é o mês de setembro, porque tem que ter um marco para a gente parar e concentrar as ações. Mas durante todo o ano nós realizamos ações educativas em comunidades, em igrejas, em hospitais, né? A gente tem um papel muito importante enquanto central do Estado de desenvolver nos hospitais a criação de comissões intra-hospitalares de transplante, que é obrigado por lei. Né? E nós só temos 8 comissões, sendo que só 4 funcionam de fato. Né? Então a gente precisa estimular o treinamento de pessoas, de equipes multiprofissionais para atuarem dentro dos seus hospitais. Entendi. Agora, uma curiosidade minha. Aqui a gente só tem ainda 2 tipos de transplante, nós vamos ter mais 2, tudo bem. Mas se alguém aqui quer doar algum órgão que não é transplantado aqui, que não vai ser utilizado aqui, como é que é feito? Pode? Pode. Inclusive, nós já tivemos captação aqui em São Luís de fígado, antes mesmo do credenciamento. Vem uma equipe o Sistema Nacional, ele tem um órgão efetor que é a Central Nacional de Transplantes. A Central Nacional disponibiliza uma equipe. Nós tivemos um doador que quis doar tudo. Aqui nós só poderíamos fazer captação de rim e córnea. 2 órgãos, isso. Mas aí veio uma equipe de fora, credenciada, fez a captação e levou para o estado que aceitou aquele rim, pela fila. Pela fila, entendi. Aquele rim não, desculpa, aquele fígado. Né? Porque nós já tivemos captação, inclusive, de coração também aqui em São Luís. Quer dizer, qualquer órgão pode ser doado aqui? Aqui, pode qualquer órgão, mesmo que não seja, digamos, pâncreas, que não é credenciado, mas o doador pode doar, que virá uma equipe de fora
para realizar a cirurgia de captação. E o que é interessante, sempre vai ter alguém esperando para receber, né? Sempre vai ter uma fila. A gente fala em fila zero para córnea e aí a gente quer lançar essa campanha no comecinho do ano, vamos zerar a córnea no Maranhão para estimular a doação de córneas, mas não é um zero absoluto, é um zero técnico. A gente diz que um zero técnico é quando o número de pessoas inscritas na fila é menor do que a média dos últimos 3 meses. Então a gente diz que a fila está zerada. Né? Ah, tá. Porque a rotatividade então é muito fila zero alta. não significa que não tem ninguém na fila, não. Não significa que não tem ninguém. Entendi. Sempre haverá alguém aguardando. Sempre haverá alguém aguardando. Então você já sabe, a campanha desse ano tem aquela chamada bonita, que é a hora daquelas 2 palavrinhas para a família. Sou doador. Diga que você é doador, faça a informação circular dentro da sua família e com certeza quando chegar a hora, se alguém precisar desses órgãos, vai ter alguém esperando e você vai ser um doador e vai melhor para onde for, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pois, doutora Inês, Maria Inês Oliveira, muito obrigada pela participação no nosso programa. Tomara que tenha sido um sucesso a partir de agora, esse processo de doação, que as pessoas entendam um pouquinho mais a importância de todo esse processo. E um bom dia para a senhora. Bom dia e muito obrigada. Eu que agradeço em nome da Central Estadual de Transplantes pela divulgação. Muito obrigada. É nossa obrigação também. Você já sabe, dia 23, Vista de Verde vai participar dessa programação que precisa de muita gente para fazer essa corrente toda de conscientização. Corrente do bem. A corrente do bem, é isso. E se você quiser rever essa entrevista ou qualquer outra das entrevistas que a gente faz aqui, é só acessar nossa página, que é oal.ma.leg.br/TV e nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, com notícia, com informação, com entrevista, com tudo. Então deixa o seu dia muito bom. Tchau!